Vamos agora a mais um vídeo da República Oligárquica, da política do café com leite, falando agora de Rodrigues Alves, falando de Afonso Pena e Nilo Peçanha. O terceiro presidente eleito na República Oligárquica foi Rodrigues Alves. O seu governo foi beneficiado pelo saneamento das finanças realizado pelo governo anterior, o Fundo em Loan do Campos Salles. E com o caixa cheio, ele pôde fazer um governo que foi marcado por grandes obras públicas, entre elas a construção de portos e ferrovias e principalmente pela reforma da capital, o bota abaixo, a derrubada das cabeças de porco, dos cortiços, a ampliação das avenidas implementadas pelo prefeito engenheiro Pereira Passos. A questão é que o governo Rodrigues Alves não se resume a isso, Nós temos que falar também do convênio de Taubaté, da política de socialização das perdas, que na prática consolidou o poderio dos cafeicultores sobre o governo federal. Por essa política, sempre que os cafeicultores tivessem perdas, prejuízos na safra ou no comércio, esse prejuízo era reposto por dinheiro público. O governo tampava o buraco no caixa do cafeicultor com dinheiro público. Era o que foi chamado na época de socialização das perdas. Algo que claramente favorecia os cafeicultores em detrimento do resto da sociedade. Além do convênio de Taubaté, o governo Rodrigues Alves enfrentou uma das maiores revoltas urbanas da história desse país, com certeza a maior revolta urbana na cidade do Rio de Janeiro, que é a revolta da vacina. O bota abaixo, a reforma Pereira Passos, ela tentava sanear de maneira urbanística, melhorando a circulação de vento, com obras sanitárias, a questão do Rio de Janeiro, que era uma cidade acometida por uma série de mazelas sanitárias. Eram comuns surtos de rubéola, varíola, cólera, peste bubônica, febre amarela, e era preciso ampliar, tornar melhor ventilada essa cidade, mais iluminada, e por isso a ampliação de avenidas, a derrubada de cortiços, mas só isso não resolveria o problema. Era preciso uma campanha de vacinação obrigatória. E coube ao sanitarista Oswaldo Cruz o papel de organizar essa campanha de vacinação obrigatória. Essa campanha ela teve sérios problemas, porque inicialmente ela encontrou resistência no meio militar, e essa revolta militar foi rapidamente abafada pelas tropas fiéis ao governo, mas ela tomou as ruas, o centro do Rio de Janeiro, por 4 dias, no mês de novembro de 1904, se tornaram verdadeiros campos de batalha, com capoeiras, com pessoas de rua, com pessoas de comunidade, pessoas comuns, enfrentando as tropas governamentais em verdadeiras batalhas campais. A grande revolta da vacina, ela foi motivada primeiro pelo entendimento da população que essa medida era arbitrária. Segundo, pelos valores conservadores e morais da época. Os homens viam como uma agressão, como um desrespeito à ida de médicos às suas residências quando eles não estavam em casa, vacinar seus filhos e esposas. Aquilo era visto como um absurdo, como algo desrespeitoso. E tudo isso levou a essa grande revolta, que teve como resultado prático o cancelamento da vacinação obrigatória. A coisa foi tão séria e tão profunda que o Brasil só voltou a ter outra campanha de vacinação obrigatória só agora na ditadura militar,
em 1971, se não me falha a memória. Demorou muito para qualquer outro governo assumir a coragem de implementar campanhas obrigatórias no Brasil. O próximo presidente, Afonso Pena, ele deu continuidade à política do convênio de Taubaté, uma política clara de favorecimento aos cafeicultores. Porém, adoentado, veio a falecer antes de concluir o seu mandato e foi substituído pelo Nilo Peçanha, o seu vice. O Nilo Peçanha criou o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, que é o embrião da FUNAI, né? E colocou a cargo do Marechal Rondon, que iniciou uma política de catálogo das tribos indígenas. Uma tarefa importantíssima feita por esse indigenista. O Nilo Peçanha, ele vivenciou a primeira grande crise do café com leite, ao indicar para substituí-lo o Marechal Hermes da Fonseca, quebrando o rodízio do café com leite e provocando a reação dos paulistas, que romperam com ele e indicaram Rui Barbosa como candidato dos paulistas, né? Fizeram uma campanha atacando o fato do Hermes da Fonseca ser militar, a intitulada Campanha Civilista. Porém, o governo não perdia eleição. E o governo foi vitorioso e elegeu o Marechal Hermes da Fonseca como próximo presidente da República Oligárquica.